muitas situações é difícil da gente determinar a priori como que a gente vai escalonar as threads, como que a gente vai dividir o trabalho entre elas. Quando isso acontece, a gente tem que usar mecanismos dinâmicos de ir dividindo as tarefas à medida que elas aparecem. É o que a gente vai ver nesse vídeo. O escalonamento de tarefas, então, é mais um detalhe na estruturação de aplicações paralelas que a gente vai trabalhar. Então, lembrando, né, que na paralelização a gente tem que dividir o problema, fazendo decomposição de dados ou de funções, e depois a gente tem que distribuir as tarefas para as várias threads. Em outros vídeos, a gente viu formas simples de fazer isso de forma estática. Por exemplo, fazendo uma thread para cada tarefa que a gente cria. Outra forma é fazendo a divisão estática. Eu tenho um certo tanto de tarefas, eu divido aquele tanto entre as threads que já tem. E eu posso fazer um particionamento dinâmico, que é aquele onde, à medida que eu vou identificando tarefas, eu vou assinalando essas tarefas para threads. Para a gente verificar as várias formas, a gente vai usar como estudo de caso o problema das n-rainhas. O problema das n-rainhas determina se é possível colocar n-rainhas em um tabuleiro n por n de forma que nenhuma rainha ataque nenhuma outra. Então, nesse caso aqui, num tabuleiro 4x4, a gente tem 4 rainhas e a gente tem que colocar essas 4 rainhas no tabuleiro e aí verificar se a solução atende à restrição de que elas não podem estar se atacando. Nesse caso, isso não é verdade. A rainha mais à direita está sendo atacada pelas outras 3. Então essa não é uma solução aceitável. Na verdade, para o problema de 4 rainhas, a gente tem apenas 2 soluções. Seria essa aqui. Se vocês verificarem, não tem nenhuma rainha atacando a outra. E a solução que é o espelho dela, que também dá no mesmo, né? Então também não tem nenhuma rainha atacando nenhuma das outras. Resolver esse tipo de problema vai normalmente seguir uma técnica que a gente chama de busca exaustiva. Então a gente vai definindo todas as soluções possíveis. A gente começa com um tabuleiro vazio e aí a gente verifica, bom, se eu colocar uma rainha na primeira posição, na segunda, na terceira ou na quarta da primeira linha, todas elas são possíveis. Aí a gente vai verificar agora, bom, então se com uma rainha na primeira posição da primeira linha, o que acontece se eu colocar uma rainha na primeira posição da segunda linha? Ou na segunda posição da segunda linha, na terceira ou na quarta? A gente vai ver então que a primeira condição já viola a restrição, a segunda também, mas a terceira e a quarta não, então eu posso continuar avaliando outras posições depois daquela. Então, se a gente continuar fazendo isso, a gente vai acabar chegando nesse grafo completo, onde a gente marca quais posições que chegaram em situações que não são válidas e as 2 posições que correspondem às soluções válidas marcadas de verde nessa figura. Então, como é que a gente faz isso agora? Tem esse punhado de tarefas para ser executadas, eu só vou descobrindo quais que eu vou executar e quais que eu não vou à medida que eu vou avaliando. Eu posso fazer o esquema mais simples, que é o de uma thread por tarefa. Então, se eu estou com aquela posição ali, de uma rainha na primeira posição, outra na terceira posição da segunda linha, eu posso assinalar uma thread para avaliar isso. Essa thread, depois que avaliar essa posição e ver que ela é válida, vai criar as outras posições que podem derivar dela. Então, nesse caso aqui, criou outras 4 posições possíveis. Então, a thread W continua executando para avaliar uma das figuras e vai criar novas threads para avaliar as outras 3 que foram criadas. Essa é uma forma de fazer. Fazendo isso, então, a gente teria as 4 primeiras posições, cada uma recebe uma thread, aí a thread T1 vai avaliar uma das posições possíveis e depois vai criar a thread 5, 6 e 7. A thread 2 vai avaliar uma posição e vai criar 8, 9 e 10. E assim por diante. A T3 vai criar T11, T12, T13, T4, T14, 15, 16. E assim continua criando threads à medida que elas são necessárias, até que nesse caso a gente precisou de 46 threads para avaliar todas as soluções possíveis. O que acontece nesse caso então? Usar uma thread por tarefa é normalmente muito simples, porque é fácil de implementar. Cada vez que você detecta que alguma coisa tem que ser feita, dispara uma thread para ela. E normalmente, como você tem muitas threads, é fácil de equilibrar o trabalho entre elas. Cada vez que você detecta um trabalho novo, você cria uma thread nova.
O problema é que normalmente isso cria muitas threads, como a gente viu no exemplo anterior. E como as threads criam outras threads assim que elas detectam que tem mais trabalho, às vezes o trabalho de cada uma vai ser pouco. E como a gente tem muita thread, o overhead se torna muito alto. Então, esse é uma situação que nem sempre é a melhor. Outra solução pode ser fazer o particionamento estático, escolhendo um certo número de threads. Digamos que eu tenho 4 processadores, eu vou escolher então 4 threads. Nesse caso, é fácil de identificar onde que eu começaria com 4 threads, né? Se eu tenho 4 posições logo abaixo da posição inicial, então digamos que eu vou separar uma thread para cada subárvore. E assim, a gente teria uma thread verde, vermelha, ciano e laranja, cuidando das subárvores. Mas a gente vê nesse caso que tem subárvores maiores e menores. Então, provavelmente, 2 threads vão terminar antes das outras 2. Nesse caso, a alocação estática ela é boa porque reduz o tempo de criação. Eu sei quantas threads eu vou criar, crio rapidamente e aí o controle delas fica mais simples. Por outro lado, eu não tenho como definir a priori como é que eu vou distribuir a tarefa entre as várias threads. E eu posso acabar em questões de desbalanceamento, como a gente viu no exemplo anterior. Então eu posso ter subárvores que podem ficar com muito mais trabalho do que outras. Assim elas terminam antes e o desbalanceamento se torna um problema nesse caso. Vamos tentar então fazer isso de forma dinâmica. Voltando na ideia de que eu tenho 4 threads. Só que agora as threads não vão executar por um conjunto pré-definido. Se eu tenho um punhado de tarefas, as 4 threads vão pegar uma tarefa cada uma para executar. Quando essas tarefas terminarem, é porque elas já identificaram outras posições que têm que ser verificadas. Entre as várias posições que já foram identificadas, eu vou e escolho alguma para executar. E continuo fazendo isso. Cada thread vai pegando uma nova posição para executar, até que todas as tarefas vão ter sido avaliadas. Nesse caso, a gente tem como vantagem que o overhead de criação e terminação é minimizado. Agora, eu ainda consigo com isso um bom balanceamento de carga, porque como cada thread, na hora que ela termina uma tarefa, vai procurar o que mais tem para fazer, todas as threads se mantêm ocupadas mais ou menos o mesmo tanto. O problema nesse caso é que a complexidade para fazer essa alocação é maior. Eu tenho que me preocupar com como que eu faço essa alocação. A solução, na verdade, é uma técnica especial de gerência de threads que é chamada do pool de threads. Essa técnica a gente vai ver em um outro vídeo para ver os detalhes de como que a gente faz essa alocação de forma dinâmica e eficiente.